Oi gente, meu nome é Daniela, eu faço medicina na ESCS e hoje o nosso vídeo tá bem diferente do que vocês estão habituados aqui no canal. Hoje não é medvlog, hoje não tem eu falando de como é estudar na ESCS, mas sim uma reflexão que Deus colocou no meu coração, né? Há muito tempo, mas de ontem pra hoje está queimando mais. Agora são exatamente meia-noite e 36 e eu não consegui ir dormir enquanto eu não vim gravar esse vídeo pra vocês. Aproveitei que eu tava arrumada e estamos aqui, né, na nossa mesinha de estudos, que foi um lugar muito sonhado. Pra quem não sabe, quando eu comecei a estudar pra vestibular, não tinha quarto, não tinha mesinha, eu estudava no chão. Então, essa é mais uma promessa de Deus que se cumpriu. Glória a Deus, Deus é fiel. Então vamos lá, como vocês viram no título do vídeo, o tema de hoje é: cuide das coisas de Deus, que Ele cuidará das suas. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas me perguntam: Dani, como você concilia a sua rotina, que é tão puxada, de estudos, com servir na igreja, com servir a Deus? Pra quem não sabe, eu sou muito ativa na minha igreja local, cargos de liderança lá. E, assim, eu sempre fui muito ativa, gente. Eu faço as coisas na igreja, assim, mais ativamente mesmo, desde os meus 14. Com 12 eu entrei no Ministério de Teatro, mas desde os meus 14 eu comecei a ativar mais. Foi quando Deus começou a falar comigo, começou a me mostrar qual era o propósito dele na minha vida. E desde então eu entendi que eu precisava colocar Deus em primeiro lugar e que todas as outras coisas seriam acrescentadas na minha vida. Igual fala lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu peguei esse versículo e fiz como uma base da minha vida. E hoje eu posso colher os frutos, né, desse tempo de plantio. E eu considero que eu tô nesse tempo até hoje, que eu vou estar até o final da minha vida, colocando Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Muitas vezes na nossa rotina é muito difícil encaixar Deus, arrumar um tempo para Deus, ler a Bíblia, servir a Deus lá na igreja. E eu falo isso porque é a minha realidade, mas esse vídeo ele não é direcionado somente a quem tem algum trabalho na igreja, mas a qualquer pessoa que desempenhe um trabalho para Deus ou que queira ter um relacionamento com Ele e esteja em busca de um grande sonho, de uma grande meta, de uma grande conquista. Porque ter esse pensamento foi algo que me ajudou muito na minha caminhada e que não me fez perder de vista aquilo que realmente era importante. Então eu sonhava em fazer medicina, mas eu sabia que a medicina ela não podia se tornar a minha identidade, ela não podia se tornar quem eu era, mas sim uma coisa que eu fazia e que eu fazia para glorificar o nome de Cristo. Partindo desse pressuposto que Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, gostaria de compartilhar com vocês que quando eu estava estudando para o vestibular, eu já era uma jovem muito ativa. Então eu servi em todos os ministérios da igreja, tá? Todos, e eu não saí de nenhum. Mas teve uma época que eu meio que fiquei doida, assim, e eu fiquei, meu Deus, eu estou fazendo muitas coisas. Eu acho que eu preciso sair, porque senão eu não vou dar conta. E assim, quem me conhece sabe, eu não entro nas coisas pra ser medíocre. Eu entro pra ser excelente naquilo que eu faço, principalmente se for pra Deus, porque Deus, ele merece a nossa excelência. Ele não merece qualquer coisa. E aí eu entro de cabeça, né? Eu fiquei, nossa, eu preciso sair. Só que depois Deus me mostrou que não era tempo de eu sair, mas que era tempo de eu servir a Ele com toda a intensidade do meu ser. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha, quando eu vou sair isso agora, quando passar a minha fase de vestibular, eu volto. Quando passar essa fase de concurso, eu volto. Só que a verdade é que se a gente não é fiel no pouco, a gente também não vai ser fiel no muito. Porque não vá pensando que você vai começar a faculdade e a sua carga de estudos vai diminuir. Não, gente, ela vai aumentar. E a sua responsabilidade também. Claro que eu tô falando aqui dentro da minha realidade da medicina, mas isso serve pra qualquer pessoa. Isso serve pra quem tá estudando pra concurso, serve pra quem tem o sonho de casar, de construir uma família, porque casar e construir uma família também te exige tempo, te exige muita coisa, sabe? Não é à toa que a Bíblia vai falar que enquanto a gente é solteiro, a gente consegue ter mais tempo pra se dedicar às coisas de Deus, mas que quando nós estamos casados, a gente precisa dedicar o nosso tempo ao nosso marido, à nossa esposa, enfim. Em qualquer fase da nossa vida,
nós vamos ter muitas coisas para conciliar. A nossa vida, ela é um eterno conciliar. Se você não concilia o seu estudo com servir a Deus, com trabalhar, com coisas que são boas, você vai conciliar com coisas que são ruins. Então você vai conciliar preguiça, fofoca, inveja, vaidade. Então a nossa vida a gente sempre tá conciliando, a gente sempre tá tentando encaixar alguma coisa ali, enfim. E o nosso grande erro é pensar o seguinte, que nós vamos conquistar as coisas com as nossas forças. Você pode conquistar as coisas com as suas forças, com certeza. Mas se você tiver a ajuda de Deus, gente, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve. Porque igual eu tô falando pra vocês, enquanto nós estamos trabalhando no reino dele, trabalhando na obra dele, Deus está cuidando das nossas coisas. A palavra de Deus vai falar que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Isso significa que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa correr atrás? Claro que não. A gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus, ele é um Deus justo. Não é porque você é filho de Deus, não é porque você é cristão, que você é melhor que alguém. Que você não vai estudar e Deus vai te passar em primeiro lugar no concurso só porque você serve a Ele. Enquanto tem uma pessoa de fora da igreja que está estudando dia e noite, se matando, vai ficar em último lugar? Claro que não. Mas como eu tô falando pra vocês, quando a gente une a nossa inteligência, os nossos esforços a Deus, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, as coisas elas são diferentes. E eu falo pra vocês, Deus ele não vai chamar pessoas desocupadas, porque pessoas desocupadas são pessoas que não estão prontas, que não estão dispostas, são pessoas que têm preguiça. E ele vai chamar pessoas que estão ocupadas mesmo. Quando Deus chamou Davi para ser rei de Israel, Davi não estava desocupado, esperando o tempo da promessa acontecer. Davi estava trabalhando. Davi estava pastoreando as ovelhas. Quando Jesus chama os discípulos estavam trabalhando. Alguns estavam pescando, outros eram médicos, mas, enfim, eles estavam trabalhando. E Deus, inclusive, chama discípulos, assim, do nosso ponto de vista humano, muito problemáticos. Mas isso foi para nos mostrar que Ele pode nos usar, que Ele pode usar a nossa vida. E a gente colocar Ele, de fato, em primeiro lugar. Tanto é que Ele fala aos discípulos, né? Siga-me, deixa sua família pra lá, deixa seu trabalho pra lá, só me segue. Você tá disposto a abandonar tudo pra me seguir? E foi algo que ano passado Deus me confrontou. Eu comecei a fazer da medicina um ídolo da minha vida. E aí Deus pegou e epa! Como assim? A medicina é primeiro lugar na sua vida, não sou eu? E a verdade é que muitas vezes enquanto a gente tá lutando pelas nossas conquistas, a gente acaba colocando isso em primeiro lugar. Então, o que tem sido o seu ídolo hoje? Muitas vezes, né, a gente não fica, eu só vou ser feliz quando eu passar em medicina, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu passar num concurso, eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Não, gente, Jesus te chama para ser feliz hoje. Jesus te chama para servi-lo hoje. E como eu falei para vocês, ele não vai chamar gente desocupada. Então, assim, é óbvio que a gente precisa discernir temporadas nas nossas vidas. Tem épocas que nós vamos andar e tem épocas que a gente vai correr. Mas isso tudo parte daquilo, do discernimento que a gente tem, do que Deus espera de nós, do que Deus quer de nós nesse momento. E uma coisa que o pastor falou nesse último culto foi que nós só vamos viver o extraordinário quando a gente aprender a colocar Deus em primeiro lugar. E isso é muito real. Porque o que é o extraordinário? Gente, o ordinário é uma coisa comum, é uma coisa corriqueira, uma coisa que acontece. Mas o extraordinário é uma coisa sobrenatural. Então, se você tá correndo atrás de um sonho e você tá pensando em deixar as coisas de Deus de lado, eu falo pra vocês, não façam isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Sirva a Ele com toda a intensidade do seu ser. Estude. Concilia. Sabe, concilia e coloca Deus em tudo que você fizer. Seus estudos são para glorificar a Deus. O seu treino na academia é para glorificar a Deus. O seu trabalho é para glorificar a Deus. Não é para Deus só fazer parte do seu momento devocional. Deus quer fazer parte de tudo. Deus quer cuidar de absolutamente tudo na sua vida. E quantas vezes a gente fica louco, a gente fica perturbado, com a alma perturbada mesmo.
pensando, meu Deus, eu preciso fazer as coisas pela força do meu braço, se eu não for, não vai dar certo. Mas ei, Deus fala, cuida das minhas coisas, me coloque em primeiro lugar. Você não precisa abandonar Deus para você ser um jovem bem-sucedido. O que Deus fala lá para Josué? Ser forte e corajoso. Se você meditar nas minhas palavras dia e noite, você vai ser bem-sucedido. E essas são coisas que a gente precisa guardar no nosso coração. Ai, Dani, então você agora tá pregando teologia da prosperidade. A gente tem que buscar Deus só por aquilo que Ele pode nos dar? Com certeza não. A maior coisa e a melhor coisa que Deus poderia ter dado pra gente foi Jesus. A gente só merecia condenação, a gente só merecia o inferno, sabe? Mas Deus, Ele quis nos salvar, Ele quis nos perdoar. E essa era a maior coisa que a gente poderia ter recebido. E nós não devemos buscar Deus tentando fazer uma troca. Tentando, tipo, ai Deus, eu vou te servir aqui, mas você vai fazer eu passar em medicina. Gente, não é assim. A gente não busca o Senhor por aquilo que Ele pode dar. A gente não busca as mãos dEle. A gente busca os pés. A gente busca a face. A gente busca quem Ele é. E quando nós buscamos de todo o nosso coração, Deus nos abençoa. Porque isso é uma consequência de uma vida com Deus. Não deixem Deus de lado. Deus, Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser a prioridade da sua vida. E isso é tão extraordinário que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o nosso tempo, que era escasso, ele rende. A nossa vida, que às vezes estava uma bagunça, a gente começa a ter paz, a paz que excede todo o entendimento. O que é a paz que excede todo o entendimento? É uma paz em meio ao caos. É no meio da guerra você sentir uma paz que você sabe que você está no lugar que você deveria estar. E eu falo pra vocês, se não fosse o Senhor me sustentando até aqui, eu não teria conseguido. Se não fosse Deus, eu não teria passado. E é engraçado que isso me acompanha não só na medicina, mas desde que eu passei no odonto. Em todos os momentos eu entregava pra Ele, eu falava, Deus, que seja pra Tua glória, que seja pra glorificar o Teu nome, que eu seja uma jovem referência pra muitos, que as pessoas possam ver o Senhor em mim, que elas possam ver que um jovem pode ser bem-sucedido sem largar a sua presença. E hoje Ele chama você pra fazer isso também. Ah, mas eu sou cheio de falhas. Eu também. Deus usou até uma jumenta, por que Ele não pode usar você? Busque Deus em primeiro lugar. Cuide das coisas dEle, que Ele vai cuidar das suas. Eu não sei quem precisava ouvir isso, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa palavra tenha falado com vocês. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o like, de deixar o seu comentário. Se você estiver passando por uma situação assim, quiser comentar, quiser me contar, eu adoro ler os comentários de vocês. Vocês são maravilhosos, me incentivam a continuar. E me sigam no Instagram, lá eu posto minha vida, um pouco da minha jornada. Eu gostaria muito de compartilhar um pouco de Jesus e da medicina com vocês, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.